Sabe, a história da humanidade, ela é cheia de figuras incríveis, né? Heróis, inovadores, artistas. Mas e se a gente olhasse para as sombras dessa mesma história? Lá existem outros registros, arquivos sobre pessoas que, por trás de um rosto comum, revelaram uma capacidade para crueldade que, olha, desafia a nossa compreensão. Hoje, a gente vai abrir alguns desses arquivos. E é essa a pergunta que fica martelando na cabeça, né? O que realmente se esconde por trás de um rosto humano? É uma pergunta que obriga a gente a olhar para além da aparência, sabe? Para o abismo que pode existir dentro de qualquer um. Bom, vamos mergulhar nisso. Ok, arquivo número 1. A gente vai para Nova Orleans, lá no século XIX. Imagina uma mansão imponente na Royal Street, um lugar de festas chiquérrimas e, ao mesmo tempo, um lugar que escondia de todo mundo um horror que não dá nem para descrever. E tudo era orquestrado pela dona da casa, uma anfitriã super elegante. Essa anfitriã era Marie Delphine McCarty, mas para o mundo ela ficou conhecida como Madame Lalaurie. E olha, ela era o puro suco da alta sociedade da época. Nascida numa família de aristocratas franceses, ela era uma figura respeitadíssima, super prestigiada, e a fama dela vinha das festas mais luxuosas que a cidade já tinha visto. Sabe aquela fachada perfeita de pessoa civilizada, de requinte? Era ela. Só que, por trás das portas fechadas daquela mansão, essa fachada toda simplesmente desmoronava. E o que aparecia era uma realidade monstruosa. O contraste entre o que ela mostrava em público e o que ela fazia em privado é simplesmente chocante. E os primeiros sinais de que tinha algo muito, mas muito errado ali começaram a aparecer bem devagarinho. Os convidados das festas dela começaram a reparar, sabe? No estado das pessoas escravizadas na casa, sempre abatidas, com medo. Mas o horror mesmo veio a público com um caso específico. Uma menina de 12 anos, chamada Lia, estava fugindo de um castigo com um chicote e, na fuga, ela correu para o telhado da mansão e caiu. Morreu ali, na frente de um vizinho que viu tudo, horrorizado. A verdade toda explodiu mesmo em 1834. Aconteceu um incêndio na mansão e dizem que foi a cozinheira, que vivia acorrentada, que começou o fogo. Um ato de desespero, né? Quando os bombeiros chegaram para apagar as chamas, eles descobriram o segredo macabro dela. O que eles encontraram no sótão, nossa, era um verdadeiro teatro de horrores. Pessoas presas, em condições terríveis, torturadas, mutiladas de jeitos que a nossa imaginação nem alcança. E aí, quando a população de Nova Orleans descobriu o que estava acontecendo, a revolta foi geral. Uma multidão invadiu a casa, quebrou tudo. Mas a Madame Lalaurie e a família dela conseguiram escapar. Ela fugiu para a França, viveu o resto da vida lá, livre, e morreu em 1842. Nunca foi julgada pelos crimes que cometeu. E essa impunidade, infelizmente, é algo que a gente ainda vai ver de novo. Agora, a gente sai dessa crueldade mais pessoal, sabe, passional de Nova Orleans e vai para um cenário de frieza metódica, calculada lá no Japão Imperial. Vamos para o nosso segundo arquivo. Onde o horror se veste de ciência. Esse homem é Shiro Ishii. E, para todo mundo, ele era um médico e microbiologista brilhante, um cirurgião-chefe do exército japonês. Só que essa mente, que era para ser científica, foi usada para um propósito terrivelmente sombrio, ali durante a Segunda Guerra Sino-Japonesa e a Segunda Guerra Mundial. O Ishii, ele era o chefe da Unidade 731, um nome que ficou famoso pelo horror. No papel, oficialmente, era um departamento para pesquisar e prevenir epidemias, mas a realidade era outra. Era um centro secreto para desenvolver armas biológicas, e para isso eles usavam milhares de prisioneiros de guerra e civis como cobaias humanas em experimentos atrozes. E o que é mais perturbador aqui é a metodologia. Um método. Os procedimentos eram frios, calculados, não tinham um pingo de emoção ou de humanidade. Os prisioneiros eram infectados de propósito com doenças mortais. Mulheres eram forçadas a engravidar só para que os fetos pudessem ser estudados. Membros das pessoas eram congelados e depois descongelados para poderem estudar a gangrena. E eles faziam vivissecções, dissecavam pessoas vivas, conscientes, sem anestesia nenhuma. Tudo, supostamente, em nome do avanço da ciência. E aqui, a história se repete. Assim como a Lalaurie, o Ishii também escapou da justiça. Quando o Japão se rendeu, ele fez um acordo, negociou a liberdade dele com as forças de ocupação americanas.
A moeda de troca? Os dados completos de todas as pesquisas desumanas que ele fez. Em troca disso, ele e a equipe inteira dele receberam imunidade total. Não foram julgados por crimes de guerra. Ele morreu em 1959 como um homem livre. Nosso último arquivo. Ele nos leva para o coração da Alemanha nazista. Um lugar onde a crueldade não era só um sistema, mas também um fetiche pessoal. Quase uma forma macabra de colecionismo. Essa é Ilse Koch. Ela não era uma cientista nem uma aristocrata. Era uma secretária. Mas ela se casou com Karl Otto Koch, o comandante do campo de concentração de Buchenwald. E lá, ao lado do marido, ela se transformou numa das figuras mais sádicas e temidas de todo o campo. Os próprios prisioneiros deram um apelido para ela. Um que resumia perfeitamente o sadismo, a presença diabólica dela. A bruxa de Buchenwald. Os relatos dos sobreviventes descrevem como ela sentia um prazer doentio em torturar as pessoas. Ela cavalgava pelo campo e chicoteava qualquer um que ousasse olhar para ela. Mas a Ilse Koch tinha uma obsessão muito particular e grotesca. Ela era fascinada por tatuagens. Os prisioneiros que tinham tatuagens que ela achava interessantes eram inspecionados por ela pessoalmente. E aí, ela os selecionava, não para serem salvos, não, mas para se tornarem matéria-prima para a coleção doentia dela. E é aqui que a gente vê o nível da depravação. É algo que as palavras mal conseguem descrever. A pele tatuada dos prisioneiros que eram assassinados era transformada em objetos do dia a dia. Cúpulas de abajur, capas de livros, luvas. Ela colecionava cabeças encolhidas e, segundo relatos, usava polegares humanos como interruptores de luz. Os troféus dela eram literalmente pedaços de outras pessoas. Diferente dos outros dois que a gente viu, a Ilse Koch foi julgada. Depois da guerra, ela foi condenada à prisão perpétua. É um raro momento de justiça nesses arquivos. Mas talvez a punição de verdade tenha vindo de dentro. Nos últimos anos de vida, ela dizia que era assombrada pelos fantasmas dos prisioneiros que ela torturou. Em 1967, ela se matou na cela. Lalaurie, a sádica da alta sociedade, e Shi, o cientista metódico, e Koch, a colecionadora macabra. 3 pessoas de épocas e lugares completamente diferentes, mas que estavam unidas por uma capacidade chocante de serem desumanas. Os atos deles forçam a gente a encarar uma verdade profundamente desconfortável sobre a natureza humana. E com isso, a gente volta para a pergunta do começo. Mas agora, com o peso esmagador de tudo que a gente viu. Olhando para esses exemplos, talvez a gente precise repensar não só do que os outros são capazes, mas do que a humanidade, sob certas condições, é capaz. O que esses arquivos sombrios revelam de verdade sobre nós? A pergunta, ela fica no ar.